se a cidade se chama Oliveira, mas é de Minas, lá nos cafundós do Judas, como se diz lá na minha terra, de Minas. Uma cidadezinha pequenininha, dos mais de 5 mil municípios de Minas Gerais. Simplesmente a população se insurgiu contra um aumento abusivo de salário dos vereadores. Eles conseguiram não só parar com o aumento, eles pararam, depois se insurgiram, diminuíram os salários dos vereadores, se insurgiram novamente e colocaram salários igual ao salário mínimo da cidade. É um movimento que está sendo procurado pelos movimentos vizinhos para que eles possam fazer a mesma coisa nos seus municípios. Não é para ter esperança, cara. Não é para ver, olha, a gente lê e faz análise da sociedade que a gente está vivendo, tenta apreender que movimento é este da sociedade capitalista, da sociedade que gera riqueza, gera maravilhas, à custa de concentração de riqueza perversa na mão de cada vez menos pessoas. Eu não sei se vocês viram, os jornais noticiam como se fosse uma notícia qualquer, que 60 grandes capitalistas do mundo têm mais riqueza do que 1/3 da população mundial. A gente está falando de mais de 3 bilhões de pessoas que têm menos recursos para viver, para comer, para morar, para tomar água limpa, do que 60 grandes capitalistas no mundo. Ora, nesse furdunço todo, e a gente está aqui discutindo serviço social. Estamos. Por quê? Será que essa é a melhor profissão do mundo? Eu acho que não. Tantas outras profissões importantíssimas, pensando bem, se essa sociedade muda, é capaz que o serviço social não sobrevive, pelo menos da forma como ele está constituído. Então, por que a gente está aqui? Estamos aqui porque, através da profissão que a gente exerce, nós estamos contribuindo com a sociedade que a gente vive. É através dela que eu me manifesto, que eu participo, que eu presto serviço à sociedade que eu vivo. Só que, qual é o nosso problema? Que uma coisa é dar respostas ao serviço social tal qual ele foi gestado. Ou seja, na necessidade que o capitalismo tem de controlar e manipular o instrumento, ou eu estou falando de pessoa, mas para o capital é um instrumento, uma coisa, uma mercadoria. Ele tem, além de tudo que ele já gasta de propaganda e etc e tal, de ter alguém no cotidiano das massas, espalhando consenso e consentimento. Essa profissão é a que nós exercemos. É para isso que ela foi criada. Ela foi criada para servir requisições do capital para controle e manipulação das massas trabalhadoras. Ora,
é exatamente quando parte dos assistentes sociais, lá ainda na década de 60, começa a se questionar sobre essa requisição e se perguntar se a única direção social que essa profissão pode ter seria essa. É exatamente com base na observação do movimento social, do movimento dos trabalhadores no Brasil e no mundo. A gente não pode esquecer que a gente começa a pensar uma outra direção social para o serviço social no momento em que os trabalhadores brasileiros estavam o movimento dos trabalhadores estava em efervescência. Não é à toa que é neste momento que nós, como parte e expressão dessa classe trabalhadora, começamos também a nos perguntar, como trabalhadores que trabalham com os trabalhadores e como trabalhadores assalariados, qual a direção das nossas ações, quais as consequências daquilo que nós somos chamados a fazer. É nessa medida que começa a se gestar o que hoje é conhecido como Projeto Ético-Político do Serviço Social Brasileiro. Ora, eu não vou entrar na discussão de quem pergunta onde a gente lê sobre esse projeto. Eu acho que eu já escrevi muito sobre isso aí no livro. O que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: de tudo o que eu tenho lido sobre serviço social e observado o movimento dos assistentes sociais no cotidiano profissional, o movimento dos assistentes sociais na organização política, o movimento dos assistentes sociais na produção de conhecimento, na pesquisa e produção de conhecimento, o movimento dos assistentes sociais alunos na formação graduada e pós-graduada, mestrado, doutorado, especialização. O que eu tenho observado que os assistentes sociais escrevem nos congressos, escrevem nos artigos, escrevem nos livros, é que dificilmente você encontra um assistente social ou que não faz referência a esse denominado projeto ético-político, ou que não faça explicitamente uma defesa desse projeto. Mas, quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, eu observo que muitas das vezes, e olha, eu não estou falando isso de orelhada, não. Estou falando isso porque eu tenho uma pesquisa sistemática sobre o cotidiano dos assistentes sociais desde 1997. Começa com lá o serviço social, como é que chama o livro? O livro anterior. Continuei pesquisando serviço social na área sociojurídica, na área da saúde, na área da assistência, na área da habitação, de empresa, previdência, trabalho. Só para vocês terem ideia, eu tenho quase 1000 reuniões coordenadas por assistentes sociais. Eu tenho essas reuniões gravadas, onde tanto eu observo quem são esses usuários e como eles se colocam neste cotidiano juntos aos assistentes sociais, como o que os assistentes sociais vêm fazendo com eles. Então, o que eu venho observando desde lá de 1997, e já sinalizo isso lá nesse livro antigo, que há uma defesa desse projeto.
uma defesa explícita, quando não, uma defesa institucional. E eu vou explicar o que é isso. Às vezes tem assistente social que diz assim, eu tomo esse projeto como referência porque ele está no Código de Ética. Ele é lei. O fato da direção social, da direção ético-política deste projeto estar no Código de Ética, permear a legislação do Serviço Social Brasileiro, de ter um projeto de formação na direção desse projeto defendido pela ABEPS, e a gente não pode se esquecer que as diretrizes oficiais do curso de serviço social aprovadas pelo MEC têm nada a ver com o projeto da ABEPS. O fato desse projeto estar permeando a legislação brasileira não obriga nenhum assistente social a tomar este projeto como referência. O assistente social pode passar a vida inteira fazendo serviço social, respeitando o que está dito lá no Código de Ética, sem tomar este projeto como referência. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse projeto não é obrigação, esse projeto é escolha. E não é qualquer escolha, não é essa